assista esse vídeo e entenda por que nós estamos pedindo uma CPI que vai provar que a Farsa Jato é a verdadeira quadrilha que saqueou o Brasil, que prendeu o Lula para entregar as nossas riquezas aos norte-americanos. Sérgio Moro e os americanos sempre souberam que Lula vale muito para o povo brasileiro. E eles cobraram caro. 2,5 bilhões de reais. Este é o valor que a Lava Jato cobrou dos americanos para prender ilegalmente o Lula e impedir o povo brasileiro de elegê-lo mais uma vez presidente. Então, Moro, valeu a pena, Moro, trair o Brasil, quebrar a nossa economia, destruir a Petrobras, matar a dona Marisa para ver Lula preso e entregar o nosso país aos milicianos aliados dos interesses norte-americanos? A Lava Jato sempre foi uma farsa e hoje você vai entender por que nós afirmamos isso. Desde o início da chamada Operação Lava Jato, nós sempre identificamos que havia uma influência indevida dos Estados Unidos nesse processo. Uma relação íntima do Sérgio Moro, dos procuradores da Lava Jato, que para muitas pessoas parecia inexplicável, mas para nós sempre esteve muito claro. Os Estados Unidos têm interesses estratégicos, geopolíticos, no Brasil e na América do Sul. E a presença de Dilma no governo e a chance de Lula governar o Brasil era um empecilho para que os americanos pudessem fazer valer os seus interesses. E por isso, fizeram com que a Lava Jato fosse uma ferramenta decisiva para que o nosso país pudesse ser capturado, a nossa democracia abalada e os americanos pudessem, através do consórcio Temer-Bolsonaro, fazer valer os seus interesses. O impeachment, o golpe e o processo que impediu que Lula fosse candidato era parte de uma estratégia que a cada dia que passa está mais clara para o povo brasileiro. Sérgio Moro foi uma figura-chave em todo este processo de perseguição ao presidente Lula e de entrega da nossa soberania. Muitos imaginaram que Sérgio Moro se daria por satisfeito em receber o Ministério da Justiça como pagamento aos serviços prestados ao golpe. Mas ele queria mais. E ele está diretamente envolvido nesse esquema criminoso do fundo de 2,5 bilhões. Ele era a ideia do fundo eleitoral do Moro e do Dallagnol para construir o seu projeto de poder. Mas foram desmascarados e vão responder pelos crimes, porque vender segredos do país, perseguir uma pessoa inocente, tirar do povo brasileiro o direito de eleger Lula presidente é crime. E eles deverão sentar no banco dos réus, para que o povo brasileiro possa saber tudo o que eles fizeram, para que a Lava Jato seja desmascarada e eles paguem pelos crimes que cometeram contra Lula, contra o Brasil, contra a Petrobras e contra a democracia. Nós até achamos que no primeiro momento o projeto de poder da Lava Jato não imaginou que o presidente seria o Bolsonaro. Eles imaginavam que seria o Aécio, que acabou da maneira que acabou. Testaram o Luciano Huck, o Dória, até o Alto. Mas o que sobrou foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro se presta a um papel que ninguém imaginava. O Brasil, que era respeitado, com o presidente Lula sendo recebido no G8 e no G20, constituindo o BRICS, fortalecendo o Mercosul e a Unasul, recuperou um prestígio internacional, passou a ser protagonista e motivo de orgulho para o povo brasileiro. Hoje, Bolsonaro nos Estados Unidos expõe o nosso país, abala a nossa soberania, envergonha o povo brasileiro. Vai visitar a CIA, o FBI, lambe as botas de Donald Trump, oferece a entrada dos americanos
sem visto no Brasil. Tudo isso em troca de quê? Em troca de interesses comerciais, de interesses ideológicos, todos eles antinacionais, que nós vamos denunciar. Os procuradores federais de Curitiba, os Golden Boys do Paraná, tiveram uma postura totalmente ilegal. Rasgaram a Constituição muitas vezes, se transformaram em verdadeiros inquisitores. Foram eles que pediram a interceptação telefônica ilegal da presidenta Dilma. Foram eles que expuseram a dona Marisa e os seus filhos no Jornal Nacional. Foram eles que pediram a condução coercitiva do presidente Lula. Foram eles que trabalharam dia e noite para que Lula não pudesse ser candidato. Mas havia um outro interesse, ainda um pouco nebuloso. Troca de informações com os americanos que prejudicavam a Petrobras, oferta de delatores e de informações que são contra o interesse nacional, contra a principal empresa do país, que prejudica a nossa soberania, que atenta contra o pré-sal. Qual era o motivo que realmente estava por trás desta colaboração ilegal e imoral do Dallagnol e da sua equipe com os americanos? Hoje, as coisas ficaram mais claras. Por trás de tudo isso, havia um negócio, um grande negócio. Um negócio que eles imaginavam que iam ficar ricos com o dinheiro do povo brasileiro, que seria apropriado por uma fundação privada comandada por eles em Curitiba. Eles tentaram fazer tudo de uma forma clandestina. Tentaram esconder até da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Mas nós descobrimos a verdade quando surgiu um documento da Caixa Econômica Federal, assinado por Dallagnol, Deltan Dallagnol, fazendo cotações de investimentos, como se fosse um novo rico, um novo investidor que tinha nas mãos 2,5 bilhões de reais e agia como se fosse seu. Dallagnol, de uma maneira absolutamente ilegal e criminosa, se aproveitou de um acordo da Petrobras nos Estados Unidos, firmado com os americanos, que estabelecia que a Petrobras precisava dar como indenização às autoridades brasileiras 2,5 bilhões de reais. Dallagnol decidiu, juntamente com os procuradores de Curitiba, que as autoridades brasileiras eram eles. Se apropriou dos 2,5 bilhões de reais, abriu uma conta clandestina na Caixa Econômica Federal. No mesmo dia que o acordo foi firmado, em 24 horas, a juíza homologou e o dinheiro entrou na conta. A Petrobras tinha, pelo acordo, 3 anos para pagar, mas pagou em menos de 24 horas, numa conta gráfica, não numa conta judicial. Tudo isso por conta de uma estratégia ilegal, perversa, criminosa, comandada pelos procuradores, que queriam se apropriar desse dinheiro para montar um grande esquema de disputa ideológica e política na sociedade brasileira com o dinheiro público, para alavancar um projeto de poder. Mas eles foram descobertos, eles serão responsabilizados criminalmente. Nós queremos saber que informações sigilosas da Petrobras eles venderam para os americanos em troca de todo esse dinheiro. Nós queremos ver os acordos de leniência. Nós vamos levar esta investigação até o fim. Nós queremos Dallagnol, nós queremos Sérgio Moro no banco dos réus, respondendo como traidores pelos crimes lesa pátria que estão por trás de tudo aquilo que eles fizeram contra Lula e contra o Brasil. No momento em que Dallagnol e os procuradores da Lava Jato foram pegos com a boca na botija, tentando se apropriar ilegalmente de 2,5 bilhões de reais, eles acionaram a sua rede de fake news. A mesma rede que foi utilizada por Bolsonaro na campanha eleitoral. E começaram a fazer uma campanha contra o próprio Supremo Tribunal Federal, difamando e perseguindo qualquer um que tente investigar o esquema da indústria das delações, o conteúdo das leniências,
e tudo aquilo que está por trás. Quai, seu app de vídeos curtos.